E a gente trouxe um convidado bastante especial. O nome dele é Matheus Rangel. Matheus, ele trabalha no mundo offshore, né? Atualmente, ele trabalha no Subsea 7. E aí ele já trabalhou em diversas empresas, né? Ele é técnico em elétrica, em eletrotécnica, na verdade, offshore. Já desenvolveu diversos trabalhos. E para quem conhece ele tem uma página no LinkedIn que é bastante interessante, que ele desenvolve um conteúdo bastante interessante para não só para a área de oil and gas, mas para as diversas áreas. Então, eu vou chamar ele aqui para ele se apresentar. Boa noite, Matheus. Como é que você está, amigo? Matheus, acho que você está multado. Eu tô mutado, esqueci, eu tava mutado. Boa noite, galera, tudo beleza? Para quem não me conhece, eu sou Matheus Rangel. Para quem me conhece, eu também sou Matheus Rangel. Quero agradecer já ao N pelo convite. A gente já está lutando bastante tempo por essa live aí. Só que, como todo mundo sabe, essa questão aí do Covid fez com que as nossas rotinas a bordo mudassem. E essas mudanças impactou diretamente no nosso planejamento das nossas lives. Programamos por 3 vezes, mas finalmente, né, o que eu falei com ele, brincando com ele, eu falei, fica tranquilo que o melhor fica para o final. E eu falei brincando com ele, e agora eu tô fechando com o chave de ouro. Eu falei, rapaz, que responsa, hein? Então, já quero agradecer todo mundo que está aí comentando no YouTube com a gente. E, mais uma vez, o pessoal da UFGC aí pelo convite, que eu me sinto muito honrado e estar compartilhando um pouco da minha experiência offshore e minha experiência com processos seletivos, minha experiência internacional com vocês aqui, e um pouco sobre a carreira offshore, os desafios que vocês vão encontrar aí pela frente. Com certeza. Então, galera, com certeza hoje a nossa noite vai ser bastante interessante, né? Eu já convido a vocês, já para quem não segue ele no LinkedIn, sigam que ele posta um conteúdo bastante interessante, que vocês vão gostar bastante, eu tenho certeza disso. Então, eu vou passar a palavra todinha para você, Matheus, para que você explique aí para a gente esse mundo, né, offshore, esse mundo bastante interessante, que eu particularmente, né, eu tenho bastante interesse de conhecer. E aí, você pode contar para a gente seus primeiros passos iniciais, o que motivou você a entrar no mundo offshore, e aí você pode começar, tá bem? Beleza. Então, galera, como vocês aí, eu sou um sonhador, como todos vocês que estão aqui, porque eu sei que não é fácil fazer faculdade de engenharia, ainda mais engenharia de petróleo. E eu tinha 17 anos quando eu comecei a trabalhar, de fato, na área de indústria. Eu comecei trabalhando na cimenteira, aqui na minha região, moro no interior do Rio, eu tenho 28 anos hoje, vou passar a minha idade para vocês, porque pode parecer que eu sou super velho. Eu estou acabado, o petróleo faz isso, tá, galera? Então, você que vai começar a trabalhar embarcado, já saiba que a maresia deixa a gente assim. Claro que tem pessoas que têm um pouquinho de formal ali na estrutura da pele, mas a maioria você vai ver acabado. Há 28 anos já estou acabado assim, com 35, vocês nem vão me reconhecer. Então, eu comecei a trabalhar muito novo na indústria e eu via vários colegas meus daqui da fábrica começando a debandar por essa área offshore, só que eu não sei o que acontece com quem trabalha embarcado hoje em dia. Hoje em dia nem tanto, mas no passado segurava muita informação. E eu nunca conseguia entender para onde eles estavam indo. A gente está trabalhando embarcado. Trabalhando embarcado é muito complexo aquela informação. E eu comecei a pesquisar dentro da minha realidade ali o que era esse trabalho embarcado. Fui pesquisando, até que uma tia minha que morava em Macaé, ela veio aqui na minha casa, eu moro no interior do Rio, em Cordeiro, ela falou comigo, mas eu trabalho embarcado, é isso, e para você trabalhar embarcado, você precisa fazer esse curso, beleza. Só que na época, o salário era baixinho, e, pô, eu tinha que ir para Macaé, pagar logística
hotel, transporte, alimentação, isso tudo. E eu não tinha bala na agulha para isso. O que eu fiz? Peguei, desisti não, dei um postpone, adiei esse projeto. Certo dia, minha mãe estava escutando rádio e ela escutou que o curso de CBSP e HILT estava vindo para Cordeiro, para você fazer só a parte prática em Macaé. Naquele exato momento, sem ela me avisar, já comprou o curso. Aí eu acabei dividindo alguns custos com ela, mas a maior parte ficou com ela, para falar a verdade. E eu comecei a fazer o meu curso CBSP e HILT. No dia do meu pulo, no dia do salto, né? O CBSP HILT tem um dia do salto, que é onde você meio que carimba o seu passaporte ali para começar a trabalhar embarcado. Eu fui mandado embora pelo telefone. O meu chefe me ligou: Matheus, passa amanhã no RH. Eu falei: caraca. Só que, pessoal, existe em pé na bunda que faz você ficar prostrado ali no chão e tem pé na bunda que te empurra para frente. Esse pé na bunda que eu tomei me empurrou para frente. O que aconteceu? A partir daquele momento, eu comecei a trilhar o meu caminho para o offshore. Eu comecei a seguir algumas empresas, mandar alguns currículos, e quando foi em agosto de 2011, eu comecei a trabalhar na Petrobras, trabalhar na empresa terceirizada dentro da Petrobras de Parque dos Tubos, em Macaé. Aonde, se você não sabe onde é Parque dos Tubos, essa Petrobras, lá no meu canal no YouTube, eu fiz um tour sobre essa empresa para você ter clareza naquilo que eu estou falando com você. Eu comecei a trabalhar ali e ali dentro eu comecei a melhorar meu networking. Eu fui desenvolvendo ele pouco a pouco, onde o meu supervisor, o meu gerente lá, ele me indicou para uma oportunidade. E eu achei que eu ia fazer uma entrevista de emprego. Quando eu cheguei lá, já era praticamente para acertar salário. Fiquei super feliz. Oportunidade offshore. Na época era ir para a África do Sul, só que eu não consegui ir por causa de tempo de experiência. Contudo, foi minha primeira oportunidade offshore. O meu primeiro embarque veio no dia 11/9/2011, exatamente no dia... quando eu completava 10 anos do acidente das Torres Gêmeas. Então, tinha uma certa tensão no aeroporto, não sei porquê, porque a gente está no Brasil, mas eu lembro que tinha alguns seguranças fazendo até uma revista a mais naquele dia. Eu falo muito, então tem que dar uma hidratada. Aí, pessoal, o que aconteceu? Comecei a embarcar dia 11/11. Então, eu comecei a trabalhar numa empresa que é relativamente pequena, a empresa era uma empresa meio que familiar, mas que abriu uma grande oportunidade para mim. Como mais uma vez, eu nunca tinha expectativa de começar a trabalhar embarcado assim, não foi algo planejado a vida inteira. Eu planejei no meio da jornada e aconteceu de uma maneira muito excepcional. Com 6 meses de empresa, eu consegui participar de um processo seletivo dentro da National Oil Barco, foi no dia 23 de dezembro de 2011, e quando foi no dia 3 de janeiro, eu recebi o feedback do RH dizendo que eu tinha sido aprovado. E ali a minha história mudou, porque a multinacional abre as portas do mundo para você. Eu, mais uma vez, criado aqui no interior do Rio, onde eu moro é bem longe da capital, eu respiro poeira, quando eu cuspo sai um tijolo, de tanto assim, é meio que roça, assim dizer. Então, eu não tinha aquela ambição de, caraca, eu vou para longe, porque não era a minha realidade. Mas depois que eu pisei em Macaé, eu vi que eu podia ir longe. E isso que aconteceu. A NOV, ela me deu oportunidade em trabalhar em países como Singapura, África do Sul, Emirados Árabes, Argentina, Holanda, Angola e, por último, nos Estados Unidos. Então, as portas do mundo abriu para mim. Eu, com 23 anos, já tinha passado por todos esses países e, quando foi em 2015, a NOV me deixou um tempo lá nos Estados Unidos só estudando, fazendo um curso que aqui no Brasil é super caro, você consegue fazer esse curso só lá fora, e eu fui agraciado pela empresa para fazer esses cursos. Os principais desafios que eu encontrei só nessa jornada aqui, galera, foram muitos. O primeiro dele é que eu só falava inglês de curso. Então, eu tive que aprender um inglês um pouco mais informal para manter uma comunicação mais informal durante algumas conversas, porque já no e-mail era formal demais, mas no dia a dia a gente tinha que ter uma conversa um pouco mais informal. Então, esse foi um dos principais desafios que eu tive logo de cara, principalmente também em relação à experiência. Eu não tinha tanta experiência técnica,
eu era eletricista mesmo, aquele eletricista meio que raiz, que lançava cabo, fazia montagem de eletroduto. Eu não fazia muita parte de manutenção elétrica, então a parte técnica também foi um desafio onde eu desenvolvi e cresci muito. Só que em 2016, infelizmente, a crise se agravou aqui no setor de óleo e gás. Quem viveu aí, quem presenciou, na verdade, mesmo através das notícias, viu quanto impactou no cenário de óleo e gás, né? Essa aqui de 2015, 2016, e eu fui desligado dia 10 de abril de 2016, e ali eu fui convidado a trabalhar em Las Vegas, numa empresa em Las Vegas. Fiquei em Las Vegas durante 6 meses, a minha esposa ela não quis ir para lá, então eu voltei para o Brasil, e quando eu estava no aeroporto do Panamá, eu recebi algumas oportunidades de emprego, assim, nesses grupos de WhatsApp. Recebi algumas propostas de emprego lá e tal, e mandei meu currículo. Eu no aeroporto do Panamá, voltando para o Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, já tinha um feedback de uma empresa para ir a Macaé fazer só o processo seletivo, fazer a parte do processo seletivo. Então, a minha sogra, quando ela foi me recepcionar no aeroporto, eu já dei as malas para ela, ela foi para minha casa e eu fui para Novo Rio, peguei um ônibus para Macaé, direto, sem ver esposa, sem ver família, sem ver ninguém. Fui lá, fiz o processo seletivo todinho, e quando foi em fevereiro, eu fichei na empresa, só que eu fiquei pouco tempo nela, porque era uma empresa que eu sabia que ia ficar pouco tempo ali pelo fato de que a proposta de trabalho era muito diferente, eu estava ali mesmo porque eu estava desempregado, só que eu sabia que eu podia ir além, e eu estava ali sabendo que eu podia ir além. Foi quando, dia 12 de junho de 2017, a Subsea 7 me deu a oportunidade de fazer parte da tripulação deles, das frotas de PLSV deles. E desde então estou atuando na área de manutenção e operação de navios de lançamento de linha. Antes, eu entrei numa embarcação um pouco mais antiga, onde o cara da manutenção só fazia manutenção, e hoje, nas embarcações mais novas, a gente faz tanto a operação quanto manutenção. Então, a gente é um operador mantenedor. E você pode estar se perguntando, Matheus, o que eu posso fazer, então, para trabalhar embarcado? Um dos primeiros passos para você estar trabalhando embarcado hoje é você, de fato, ter os cursos básicos que é para você trabalhar embarcado. Por que eu estou falando dos cursos básicos? Porque a maioria das oportunidades, quando elas aparecem muito quick, é muito rápido. Claro que para engenheiro o processo é um pouco mais longo. Você pode fazer o curso durante o processo seletivo? Pode. Mas eu prefiro ter e não precisar do que precisar e não ter. Então, o passo número 1 para você trabalhar embarcado é ter os cursos mandatórios. Matheus, quais são os cursos mandatórios? Curso mandatório pela Marinha é um só, que é o CBSP, que é o Curso Básico de Segurança e Plataforma. Contudo, a maioria das empresas, elas pedem o HILT, que é o Helicopter Underwater Escape Training, que é, na verdade, o escape de aeronave. Esses dois, um é mandatório, só que outro todas as empresas pedem. Então, quando eu falo de cursos mandatórios, eu gosto de falar os dois, mas eu explico antes, porque às vezes você pode procurar lá na Marinha, e procurando o HILT na Marinha não vai encontrar. Beleza? Outra coisa que vocês precisam entender, engenheiro precisa falar inglês, porque engenheiro que não fala inglês vai acabar se tornando obsoleto no mercado, ou vai pegar as oportunidades que quase aquele cara que falava inglês, ele pegou outra oportunidade, vai sobrar sempre as menores oportunidades para você. Então, busque aprender esse idioma. Se você não fala esse idioma, por favor, aprenda para ontem, porque esse tipo de coisa faz um detalhe, são detalhes que fazem total diferença na hora de você conseguir a sua oportunidade de emprego. Outro ponto importante que eu gosto de falar para você que deseja trabalhar no mercado, que está na faculdade. Ah, Matheus, mas como que eu vou arrumar um emprego na faculdade, vou arrumar um emprego se eu estou na faculdade e não tenho experiência? A sua faculdade, ela é uma cachoeira, ou sei lá, de oportunidades para você desenvolver habilidades, tanto hard skills quanto soft skills. Só depende de você e você enxergar elas. Vou dar um exemplo claro. Os capítulos estudantis são ótimos para você desenvolver liderança, comunicação, networking, flexibilidade, adaptabilidade, porque te colocam em situações difíceis. Empresa júnior, mais ainda. Então, você, se você vivenciou esse tipo de experiência, você consegue colocar isso no seu currículo. Por quê?
O currículo, todo mundo fala, você precisa ter um currículo disso, aquilo, outro, tal. Você precisa sim ter um currículo bem alinhado. Mas alguém te falou o porquê você precisa? Não, creio que não. Você precisa, vou te falar o porquê, porquê você precisa ter um currículo alinhado? Porque o currículo, ele é uma peça de conversão. É isso mesmo. Ele pega, o recrutador, a recrutadora vai pegar o seu currículo, ele ou ela vai visualizar e ele vai converter. Essa conversão pode ser numa resposta negativa ou como pode ser uma ligação te chamando para o processo seletivo. Então, o seu currículo precisa te vender de forma que, mesmo sem a pessoa te conhecer, você venha converter uma visualização num sim. Por isso que, se você ainda não viu, tem um e-book meu da Luciana Fernandes chamado Qual é o Problema do Meu Currículo?, onde a gente fala sobre os principais pontos que as pessoas acabam cometendo erro no currículo que fazem com que elas não consigam vender de fato quem elas são e perdendo oportunidade para os concorrentes de vocês. Então, deem atenção ao currículo e deem atenção principalmente ao LinkedIn. Hoje o LinkedIn é o maior banco de dados do mundo em relação a currículo, em relação a banco de dados de pessoas, assim, de profissionais, assim dizer. Então, se eu quero hoje um designer, eu não preciso abrir conta no vagas.com, e de outras plataformas. Eu vou no LinkedIn e faço uma busca booleana, que eu vou lá, escrevo design or social media, algo do tipo, e eles já vão me direcionar direitinho. Então, outro ponto, eu quero um engenheiro de petróleo, eu quero um estagiário. É basicamente isso. E por isso que a gente tem que dar atenção no LinkedIn. Porque se a gente der a devida atenção no LinkedIn, a gente vai conseguir cair nesse filtro. Fora que, quando a gente não tem experiência, a gente consegue passar algo que é chamado conhecimento para as pessoas. O conhecimento, ele faz com que nós venhamos ganhar 2 pontos positivos, assim dizer. Primeiro, que é a autoridade. Quando você passa conhecimento, por mais que você não seja autoridade daquilo, você acaba se tornando uma referência. Beleza, eu quero saber hoje sobre RLV, eu vou no perfil de fulano. Eu quero saber de dicas offshore, eu vou no perfil do Matheus. Mas Matheus não tem 30 anos de experiência igual aquele cara lá que fez uma live comigo. Mas Matheus, ele fala daquilo, o cara não fala. Então, você, por mais que você não tenha a experiência que as pessoas têm, mas você fala sobre o assunto, você estuda sobre o assunto. Então, quando você se torna referência, as pessoas fazem com que você tenha um certo alcance, e esse alcance faz com que as pessoas enxerguem o segundo ponto, que é valor. Quem não quer ter um funcionário que gera valor para a empresa hoje? Toda empresa quer. Então, você mesmo como estudante, você mesmo como estagiário, como trainee, você precisa gerar valor antes para as pessoas, porque automaticamente você gera um gatilho de reciprocidade nas pessoas. E esse gatilho de reciprocidade, você consegue trabalhar ele de forma que você consiga se ajudar. Você ajuda as pessoas e essa ajuda volta. É um ciclo. Então, antes de você até pedir algo para alguém, gere valor para essa pessoa através como você pode gerar valor no LinkedIn hoje? Produção de conteúdo, curtindo comentários, curtindo posts, fazendo comentários, compartilhando conteúdo. Isso é uma forma de gerar valor. E você automaticamente consegue se colocar numa posição diferente em relação a outros estudantes. Beleza? Outro ponto aqui que eu gostaria de falar com vocês é sobre essa questão de oportunidades. Eu estava conversando nos bastidores com o N, que o maior desafio hoje do estudante de engenharia de petróleo é trabalhar com engenharia de petróleo. Porque hoje o mercado de engenharia, nessa área de óleo e gás, para engenharia de petróleo é bem fechada. Parece que não, mas você vê muitos engenheiros mecânicos, engenheiros civis, engenheiros eletricistas, mas você vê pouco engenheiro de petróleo. Eu trabalho com um engenheiro de petróleo, mas ele não trabalha com engenheiro de petróleo, ele trabalha na área de inovação da empresa. Então, para você ver que é difícil a pessoa conseguir atuar na área. Então, Matheus, como você falando que é difícil, mas como que eu vou atuar, então, no setor de óleo e gás? Vocês precisam parar de mirar as empresas que estão no holofote ali, a luz está sobre elas, e começar a olhar as empresas que estão em volta um pouco. Talvez
no começo, você talvez não vai conseguir entrar trabalhando diretamente na parte de engenharia de petróleo, conforme a gente já falou aqui. Só que existem outros caminhos que te levam até lá. Vou te dar um exemplo claro. O futuro futuro da tecnologia é Big Data, Data Science, esses tipos de gerenciamento de dados. Se você for muito boa nisso, você pode usar esse conhecimento para resolver um problema de alguma empresa de petróleo que vai ajudar ela a diminuir custo e aumentar lucro. Como, Matheus? Com o seu conhecimento da área de petróleo, com o seu conhecimento da área de gerenciamento de dados. É só um exemplo para você ter ideia. Então, se a gente ficar mirando muito as oportunidades que está todo mundo mira as mesmas empresas, SBM, Modec, Shell, Equinor, PetroRio, Subsea 7, Ocean, Transocean, Seadrill e outras mais. Só que existem outras empresas um pouco menores, menos expressão, talvez com salário um pouco menor, mas vai fazer com que você consiga ter o crescimento que você precisa ter, tanto de know-how, o conhecimento, né, e tanto de networking. E networking hoje em dia vale muito mais do que dinheiro. Você pode ficar desempregado, você pode ficar quebrado. Se você tem um networking de qualidade, você consegue se reerguer. Beleza? Wayne, tem alguma pergunta? Tá mutado. Tá mutado. Teve esse problemazinho. Antes de eu fazer uma pergunta, eu só queria falar um pouquinho aqui que realmente, pessoal, vocês viram aí que o Matheus falou a importância do network, porque a gente já trouxe, Matheus, outros eventos que a gente tratava sobre isso, tratava sobre o LinkedIn, e vocês estão vendo aí que um profissional da área aí, Matheus, ele está falando que networking é melhor que dinheiro, né? Porque se a gente tiver desempregado, a gente consegue se reerguer mais facilmente. E aí também, outro ponto que eu queria destacar para os nossos membros aqui da SPE é que, antes de tudo, né, a gente se forma como engenheiro. Claro, a gente é engenheiro de petróleo, a gente quer trabalhar na área, mas, antes de tudo, a gente trabalha como engenheiro. Então, a gente não pode colocar um cabresto, né, e a gente pensar só, não, se não der certo, então eu vou desistir. Não, não desista. Tente fazer a volta e que você vai chegar lá. Então, como engenheiro, você tem diversas oportunidades de chegar ao ponto que você almeja, né? E, Matheus, uma pergunta aqui bastante curiosa, né? Porque às vezes eu estou vasculhando lá o LinkedIn, e quando surge uma oportunidade de emprego para trabalhar embarcado, normalmente as empresas exigem já que o candidato já tenha uma certa experiência na área, certo? Então, como você que está dentro do segmento, qual conselho que você daria a nós jovens que estamos prestes a se formar, de tentar chegar lá, né? Sem esse empecilho. Perfeito. Eu vou ser sincero para você, Wayne. Se eu tivesse hoje na pele de um estudante de engenharia de petróleo, eu investiria 80% do meu tempo em networking. Por quê? As pessoas possuem um ativo muito precioso chamado informação. Eu não quero que as pessoas me indiquem. Eu quero que as pessoas me informem. Me informem o quê? O que eu preciso hoje para trabalhar na sua empresa como analista na área de petróleo e gás? Aí a pessoa vai chegar para mim e falar assim, olha, a maioria dos analistas aqui têm o conhecimento de SAP. Aí eu já vou anotando. Eu vou criando esse perfil, SAP. Aqui a pessoa precisa trabalhar, precisa ter um conhecimento de Navipac. Anoto lá, Navipac. E assim eu vou anotando. A própria pessoa, ela me dá o caminho das pedras sem eu forçar nada. O que vai acontecer? Naquela oportunidade, talvez eu não consiga, mas eu vou ter tempo de me preparar. Mas, Matheus, experiência que é um fator que eu não consigo obter. Beleza. Se eu tenho uma vaga e eu tenho que completar 100%, eu tenho 100% da vaga. Se a experiência é a maior parte
e eu tenho 50% de experiência e 50% de conhecimento. Eu vou atacar o conhecimento, porque já que a experiência eu não consigo me auto-embarcar, eu não consigo. Então, eu vou atacar onde eu tenho controle. Eu tenho controle de obter o conhecimento. Eu vou obter o conhecimento e vou vender isso de forma que a pessoa pode confiar em mim. Eu não tenho conhecimento da área. O conhecimento da área ali, embarcando o equipamento, é algo que eu adquiro com o tempo. O que eu não posso pecar é no básico. Ah, Matheus, o que é o básico? Eu tenho que saber Excel, eu tenho que saber OneNote, eu tenho que saber um pouco de Outlook, eu tenho que saber de Microsoft Word, de parte do pacote Office em geral ali. Esse é o básico. Ah, Matheus, o que você considera mais básico? Inglês é o básico. Esse tipo de coisa que eu não posso pecar. Então, você viu uma oportunidade. Se naquele momento você quer se candidatar, mas você não sabe o que está por trás daquela oportunidade, se conecte com pessoas da empresa. Eles vão te dar o caminho das Índias direitinho, baseado no seu interesse. Todo mundo gosta de ajudar. Existem pessoas que nós não gostam, beleza, mas é minoria hoje. As pessoas hoje têm muito mais empatia com estudante, com quem está entrando, com quem já tem experiência também de outro setor e quer migrar. Então, a gente precisa... no meu caso, eu focaria a minha energia nisso. Eu miraria 10 empresas. Dessas 10 empresas, eu me conectaria com, no mínimo, 3 pessoas de cada empresa. Dentro dessas 3 pessoas, eu ia pedir a mesma coisa para elas e ver quem ali me deu mais abertura para eu conseguir conversar um pouco mais. Nesse tipo de conversa, nesse desenrolar da conversa, a pessoa já ia automaticamente se gera uma aproximação. E essa aproximação gera relacionamento. E o relacionamento é a ponta-chave para um bom networking. O que vai acontecer? Vai pintar uma vaga nessa empresa. Quando pintar a vaga, você não precisa nem pedir. Eu estou falando com você baseado em fatos reais. Você não precisa nem pedir. A pessoa já chega para você e fala assim, Matheus, pintou uma vaga na minha empresa. Você deseja participar do processo seletivo? Aconteceu comigo recente agora. A OGTK abriu vaga para... A Oceanic abriu vaga para operador de produção. Um colega meu perguntou se eu queria participar, sendo que nem operador de produção eu sou. Aí eu falei com ele, cara, no momento não faz sentido para mim participar, mas eu te agradeço. Mas o que eu aproveitei? Por mais que às vezes você saiba alguma coisa, você sempre pode aprender algo novo. O que eu fiz para ele? Mas, cara, para essa posição aí, o que eu preciso ter além de CBSP, Hilt, NR3, NR35, NR33? Aí ele me deu o bizu, que é só quem está ali que sabe passar para você. Então, para você que está escutando esse vídeo, vendo e escutando esse vídeo, foque a sua energia, 80% da sua energia, foque em construir relacionamentos, porque você é estudante e você precisa desenvolver a sua carteira de contatos, a sua rede, na verdade, de contatos. E esses 20%, Matheus, que sobra, você foca em pegar tudo aquilo que você aprendeu, você criar um plano e executar. Executar como? Eu vou investir em quais cursos eu vou investir, quais cursos eu posso fazer de graça, eu posso pagar a mentoria de um profissional desse para pegar só as bizu. É esse tipo de coisa que eu faço. Eu faço isso hoje, não faço para a área de engenharia de petróleo, claro, mas eu faço dentro da minha área de elétrica, na área de marketing digital. Eu faço isso porque, para mim, é total interesse eu pagar R$500 na hora de um cara, estou dando um exemplo, para pegar 20 anos de experiência dele em 1 hora. Para mim é mais barato, porque o cara vai me passar só o néctar, só aquilo que eu preciso para tirar uma ideia do papel e botar na prática. Então, para você que está assistindo aqui a gente, investe em networking. Não precisa investir mais nada, networking, porque vai te dar um resultado, o resultado que você precisa e quer, não a curto prazo, mas eu prefiro investir pouco, todo dia ali, ó, a curto prazo, e quando eu conseguir já ter esse relacionamento, ser mais certeiro na oportunidade do que ficar dando marretada, dando marreta, soco em ponta de faca, só me ferindo, me desgastando, falando, então agora eu escutei de algumas pessoas, por que eu fiz engenharia de petróleo, não fiz engenharia mecânica, só abre vaga para engenheiro mecânico? Cara, é porque às vezes você não está procurando no lugar certo, você busca se conectar com as pessoas, você assiste as lives
dos SPE, dos capítulos, a pessoa, não, então, esse tipo de coisa é importante. Eu estou gravando a live com você, Wayne, daqui a um tempo você pode ser gerente de uma empresa e eu ser seu subordinado. Pode acontecer isso, mas isso é networking. Hoje eu estou agregando na sua vida, quando você vê o meu nome lá, pô, cara, Matheus Rangel, chama esse cara aqui, quero falar com ele. Aí eu vou chegar lá e falei, caraca, o Wayne, caraca, o Wayne, você mesmo, cara. Então, isso pode acontecer. Então, e para mim, estar com vocês aqui, além de ser uma honra eu poder contribuir com a minha história para vocês, eu estou fazendo um networking indireto com vocês, porque eu estou agregando na vida de um monte de pessoas do estado que eu nunca fui, de pessoas que eu nunca vi, mas eu posso ajudar a mudar a carreira de vocês, sendo que a gente nunca se viu. E é como que vai impactar isso no networking, no futuro trabalho. Se eu posso ficar desempregado a qualquer momento, galera. Qualquer momento eu posso ficar desempregado. Se eu ficar desempregado e o Wayne trabalhando numa empresa, por exemplo, o que vai acontecer? Ô, Wayne, tudo beleza, cara? Estou vendo que você está trabalhando na PetroRecôncavo, um exemplo aí, que é aí no Nordeste. Cara, a sua empresa, eu vi que está com a vaga de analista de automação, e é verdade, está com vaga de analista de automação lá, se alguém tiver aí. Cara, como que eu faço participar desse processo seletivo? Aí você vai chegar, vai lembrar daquela live que a gente fez que te ajudou. Matheus, me passa seu currículo que eu vou te ajudar aqui eu conheço o supervisor da área. Pronto. Eu não pedi ele para me indicar. Ele lembrou daquilo que eu fiz por ele lá em 2020. E hoje ele consegue me ajudar. Na época eu ajudei ele e hoje ele consegue me ajudar. Então, galera, invista, agregue valor na vida das pessoas, crie relacionamentos, porque networking é melhor do que experiência, cara. Eu vejo um monte de gente com 20 anos de experiência e não consegue oportunidade offshore. Eu vejo pessoas com 6 meses, quiçá, 0 até quiçá 6 meses de experiência conseguindo oportunidade offshore. A gente precisa se conectar com as pessoas, a gente precisa das informações que as pessoas têm. Isso, exatamente. E a gente aproveitar essa oportunidade, né? Que a gente vive hoje no século XXI, um mundo digital, porque eu até me lembro que tinha um professor meu que estava dizendo que ele se formou em João Pessoa, na UFPB, formou em engenheiro elétrico. E aí, para ele conseguir um emprego, ele teve que viajar de João Pessoa para São Paulo, porque já tinha um amigo dele lá. Ele se hospedou por lá e foi na porta de cada empresa entregar currículo, conseguiu emprego por lá, depois fez o curso da Petrobras e entrou para engenharia. E a gente tem que aproveitar esse momento, né? De século XXI, a gente tem um LinkedIn aí, a gente tem a faca e o queijo na mão, e a gente investir no nosso tempo para se transformar em resultado. E é aquela coisa, né? A gente não pode pensar em curto prazo, porque se a gente pensar em curto prazo, talvez a gente se frustre. Mas, na verdade, a gente tem que pensar a longo prazo, como o Matheus disse aí, um relacionamento e sem qualquer sentido, né? Se faz na base de confiança. Confiança só se constrói com o tempo. Então, pessoal, a gente tem que ficar ligado nisso aí. Matheus, eu queria entrar na parte dos cursos que você falou, aí os cursos mandatórios, né, que a Maria oferece, o outro aí que você falou, eu também já ouvi falar em curso de salvatagem para se trabalhar embarcado, não sei se é verdade, mas eu vi que esses cursos, eles têm um tempo de vencimento, né? Quando, não sei, estou dando um exemplo aqui, depois de 3, 5 anos, você tem que refazer esse curso de novo, porque ele se vence, e aí tem que fazer de novo, né? Então, a pergunta que eu queria fazer a você, a gente está se referindo aqui aos jovens, né? Que a gente não tem experiência, a gente não trabalha, e a gente fica com medo de investir em um curso, esse curso se vencer e a gente não conseguir, ainda não está lá, né? E aí, com a sua experiência, qual o curso que você dizia assim, não, olha, se eu fosse jovem, fazia esse, que tem um tempo bacana, ou que realmente precisa? A gente poderia aprofundar mais nessa parte, né, dos cursos? Perfeito.
Primeira coisa que eu faria é um planejamento. Porque se eu saio 0, por exemplo, se eu tivesse no capítulo estudantil e se eu tivesse na empresa júnior, eu focaria 100% no offshore, que eu tinha certeza que eu ia conseguir alguma oportunidade offshore. Eu falo com você sem arrogância, é mesmo baseado na... Eu ia me expor a experiências de que eu certamente ia viver isso a bordo. Mas vamos supor que todo mundo está assistindo essa live aqui agora, não participou de capítulo nenhum e está zero de experiência, só estudou na faculdade, não deu monitoria, fez nada. O que você tem que fazer? Primeira coisa, você tem que entender se você quer trabalhar embarcado ou você quer trabalhar em terra. Antes de investir em qualquer curso. Porque você tem duas coisas que você precisa economizar nessa vida, que é tempo e dinheiro. Duas coisas que é importante você economizar. Não economize sorrisos. Economize tempo e dinheiro. Que tempo como? Se você investir no curso errado, é um ativo que não volta atrás. A gente está falando aqui há 37 minutos e já passou. A gente consegue ver novamente porque está gravado. Vai gravar, ou eu não sei. Mas se gravar, você vai conseguir ver de novo. Mas já passou. Então é um ativo precioso que o cara mais rico do mundo não consegue comprar. Tempo. Então a gente precisa economizar tempo. E dinheiro porque nós somos estudantes. Estou me colocando no papel de estudante. Nós somos estudantes. A maioria hoje aqui tem recurso é de pai, tia, avó. Então o recurso às vezes não sai nosso. Ou quem trabalha não tem tanto recurso assim para tirar, assim, às vezes está sustentando família, tem filho. Então, a gente tem que, primeira coisa, planejar. Eu quero chegar lá na oportunidade offshore, eu quero chegar na oportunidade onshore. Qual é o caminho? Hoje eu estou aqui recém-formado. Eu vou fazer uma autoanálise, o que eu tenho, o que eu adquiri nesse período como estudante. Vamos supor que eu na faculdade eu me desenvolvi bem na área de Excel. Então, já é algo positivo que eu tenho. Eu vou iniciar pelo onshore. Eu vou iniciar pelo onshore. Eu estou mirando o offshore, mas vou iniciar pelo onshore. Primeira coisa que eu fazer, eu ia procurar startups. Primeira coisa que eu ia fazer. Matheus, mas por que eu sou engenheiro de petróleo? Por que eu vou trabalhar em startup? Porque startup é o único lugar que eu vejo hoje que eu consigo trabalhar pra caramba e me desenvolver muito, sem fazer muito esforço assim, de procurar em grandes empresas. Cara, eu faria isso. Por quê? Eu não tenho experiência, eu não tenho o que vender para as pessoas. Nesse meio tempo, eu não ia tirar meu olho do offshore, não, tá, galera? Eu ia estar trabalhando, fazendo recurso para quê? Porque eu preciso pagar meu CBSP, eu preciso pagar meu HILT, eu preciso pagar minhas NRs. Eu estou formado já, eu não preciso ficar dependendo do meu pai, da minha mãe, da minha tia, da minha avó. Eu preciso trabalhar. Eu me formei em engenheiro, quero trabalhar com engenharia? Quero, mas eu preciso trabalhar primeiro. Então, eu estou mirando lá o offshore, mas eu estou trabalhando aqui numa empresa de tecnologia. Eu estou aprendendo algo novo ali, estou desenvolvendo. Eu estou desenvolvendo hard skills e soft skills. Na startup, eu vou aprender sobre Outlook, vou aprender sobre PowerPoint, Excel, Power BI, Data Science, Python, linguagem C++, vou aprender vários tipos de linguagem e vou aprender a lidar com pessoas. Eu vou ver eu vou aprender a fazer leitura de ser humano. Isso que é uma coisa mais difícil hoje. É mais fácil trabalhar com um computador do que trabalhar com um ser humano. E quem consegue criar esse relacionamento, na verdade, que é uma competência, né? Você hoje trabalhar inteligência interpessoal, assim dizer, isso é algo preciosíssimo. Então, Matheus, mas, cara, eu estudei 5 anos, vou trabalhar numa startup? Eu faria isso, porque eu preciso trabalhar. Eu não tenho a opção de ficar escolhendo qual trabalho que eu quero. Eu tenho um objetivo. O meu objetivo é trabalhar em uma empresa de engenharia de petróleo. Então, eu trabalharia ali no máximo 2 anos para pegar aquela hard skills tudo direitinho. E o que eu ia fazer? Agora é o momento que eu vou bancar meu curso. Tirei férias lá da startup lá, o que eu vou fazer? Eu vou procurar. Claro, eu tenho certeza que que no Ceará tem. Eu não lembro agora em que lugar que é, se é em Fortaleza, um curso de CBSP e HILT. Eu vou investir. Vou lá, investir no CBSP e HILT. No Nordeste, não sei. Aqui no Rio está na faixa de 800, 850 reais. Paguei. O que eu vou começar agora? Preparei o meu currículo e lá na startup eu era analista de relacionamento. Ou seja, eu vou começar a me vender ali para trabalhar para a empresa. Vou mandar e-mail para a ExxonMobil,
PetroRio, já começo na verdade, né, antes disso, já vou estar me conectando com pessoas da empresa. E esse tipo de conexão vai fazer com que eu venha me preparar cada vez mais para essa oportunidade. Eu vou mirar uma oportunidade de engenheiro pleno? Não. Eu vou mirar engenheiro trainee, engenheiro 1, alguma coisa de engenharia de planejamento, algo para mim entrar ali naquele ramo de óleo e gás. Depois que você entrou, meu irmão, aí é tipo aquele quando o avião ele demora a pegar velocidade, mas depois que ele engana, meu irmão, o que ele faz? Ele voa. E é isso que vai acontecer com vocês. Vocês precisam ter um backlog de trabalho para vocês oferecerem. Olhem para vocês como empresa. Uma empresa hoje que está iniciando no mercado, ela consegue oferecer o serviço para empresa grande? Não consegue, porque ela não tem know-how ainda o suficiente para vender solução. Você, como empresa, o N como empresa, hoje ele não consegue vender talvez a mão dele de obra para uma Petrobras da vida, mas ele consegue vender talvez para uma empresa que está iniciando um processo seletivo para trainee aqui em Macaé, mais uma empresa de pequena expressão, mas o que ele vai fazer? Ele vai pegar o conhecimento e daqui uns 2, 3 anos oferecer a vaga dele, a mão de obra dele para uma Petrobras, ExxonMobil, PetroRio, SBM, assim vai, da vida. Então, existe um processo entre eu e a oportunidade. Se eu quero viver esse processo, o processo mais difícil, na minha concepção, qual é o processo mais difícil? É eu sair da faculdade, fazer o curso logo de cara, assim. É bom, assim, é porque é muito complicado falar disso, porque é bom ter o curso, é bom ter. Só que eu, olhando como estudante, estou tendo a ótica de vocês. Eu entendo, eu me coloco no lugar de vocês, porque vem aquela incerteza. Será que eu vou ser contratado? Será que eu vou ter que revalidar esse curso daqui 5 anos? 5 anos é muito tempo, tá? 5 anos é tempo demais. Eu não vejo que em 5 anos, assim, eu não vou conseguir entrar na área de óleo e gás. Vai conseguir, poxa, é impossível de não conseguir, só se o mercado estiver muito ruim mesmo. Ainda mais as expectativas pro próximo ano é muito boa. Só que eu fico pensando também pelo outro lado. Caraca, cara, e se pintar uma oportunidade e não tiver o curso? Aí vai vir aquela dor de corno braba, que eu vou ser sincero a você, que é tipo assim, caraca, cara, eu perdi a oportunidade porque eu não tenho o curso. Aí o que você vai fazer? Você vai querer fazer o curso, só que é tarde demais. Então, por isso que eu falei que a gente tem que analisar muito bem o que a gente quer. Porque tem dinheiro incluso e tem tempo incluído nisso tudo. Então, de fato, sim. O Matheus Rangel fala para você fazer o curso, o Matheus estudante fala para você trabalhar. É assim mesmo, assim. Eu, como estudante, eu iria trabalhar antes de fazer o curso. Só que eu já na posição de offshore, vendo as oportunidades vindo muito dinâmica, é processo para ontem. Eu vejo vaga de emprego tudo urgente. Eu falei, meu Deus, tá todo mundo querendo trabalhar mesmo? As empresas estão forçando o contrato. Eu tenho aqui uma oportunidade, eu consigo falar para você que agora a empresa publicou no Instagram dela. Tá aqui, ó. No caso, é para a área técnica. Ó, mecânico offshore urgente, tá em letras garrafais ainda aqui, ó. Urgente. Então, se a pessoa não tem, ela perde a oportunidade. E aí tem aquele cara que fala assim, pô, eu vou deixar fazer quando a oportunidade aparecer. Aí a oportunidade aparece e o cara não consegue fazer porque o curso são 5 dias, 40 horas, e esse certificado vai para a Marinha ainda. Chegou na Marinha, tem que autenticar, demora mais ou menos 3 meses para voltar para sua mão. E tem empresa que não aceita declaração. Então tem muitas coisas envolvidas. Aí você vai pensar, o que eu prefiro? Investir 850 agora, sei lá, R$1.000 e botar muita energia em criação de network para conseguir essa oportunidade em no máximo 2 anos, ou ir trabalhando e nas minhas férias de 2 anos da startup que eu vou trabalhar, ou da empresa que eu vou trabalhar, eu faço uma CBSP Hilt e miro offshore. Essas são as opções que eu vejo como estudante e como profissional da área de óleo e gás. Pois é. Por isso que eu perguntei, né? Porque existe aquela diferença, né? Você falou, o Matheus Rangel, o offshore, diz uma coisa, mas o estudante, né, já tem que ir receio, né? Porque estudante, você sabe, né? A situação do estudante brasileiro, e ainda mais. Matheus, surgiu uma pergunta aqui, a pergunta da Catarina, e ela pergunta o seguinte: Matheus, qual o seu conselho para desenvolver a habilidade de fazer network? Não vejo como
algo muito... A pergunta, mas eu entendi a Catarina. Catarina, obrigado, tá, pela sua pergunta. Faz todo sentido pelo que a gente está falando aqui. Como desenvolver networking? Existem várias formas, só que como hoje a gente está com essa questão da pandemia, a gente precisa desenvolver networking hoje através da rede de contato. Como eu desenvolvo meu networking e vou falar isso, eu espero que vocês coloquem isso em prática. Eu desenvolvo networking agregando valor na vida das pessoas. Matheus, como eu agrego valor na vida das pessoas? Se eu estou andando pelo LinkedIn e eu falo assim, cara, eu preciso me conectar. Eu sempre falo isso, tá, pessoal? Eu preciso me conectar a alguém, por exemplo, sei lá, da SPM. Eu vou lá na company page da empresa e começo a fazer a barra de rolagem lá. Encontro uma pessoa. Clico no perfil dessa pessoa e vejo o que essa pessoa ela comenta, vejo o que essa pessoa curte, vejo o que essa pessoa publica. Baseado nisso, eu chego no perfil dela, tá? E mando uma mensagem para ela de tipo como de introdução. Olá, tudo bom? Meu nome é Matheus Rangel, trabalho na empresa X e eu gostei muito da sua postagem X, a qual eu senti muita sinergia, tem muito a ver com aquilo que eu vivo e tal. Continue postando mais sobre isso. Aí a pessoa vai te responder. Nessa resposta, você já deixa um gatilho já para outra pergunta. E assim, você não precisa ser toda hora ali, já mandar textão, mas todo dia você precisa nutrir. Uma planta, ela começa com uma semente. Se você regar, vai crescer, 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 crescer até que dá fruto. Network é igualzinho. Se você não nutrir, vai morrer. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma lista, tá? De 10 contatos que eram contatos frios e estão contatos quentes hoje. Então, eu boto de lado e pego aqueles 10 contatos que estão frios e esquento novamente. Mando mensagem, ei, tudo bem? Como estão as coisas? Como estão as coisas na empresa? Como está a família? Mando mensagem perguntando, elogiam a publicação. Esse tipo de desenvolvimento que a gente precisa ter, porque a gente acaba sendo um pouco frio na internet e esquece que dá para você manter um relacionamento com a pessoa ali, a pessoa consegue sentir energia naquilo que você fala e você vai nutrindo. Você não precisa ficar falando o tempo inteiro de emprego, ficar falando sobre me arruma uma oportunidade. Você quer matar o network quando você fica só pedindo. Agrega, entrega o máximo. Eu faço desse jeito, dá super certo. As pessoas que eu mentoro, que fazem a mentoria comigo, fazem isso e dá certo, porque é relacionamento. A gente faz isso no nosso dia a dia, gente. A gente faz isso no nosso dia a dia quando estava tudo normal. A gente fazia o quê? Aperto de mão, conversava sobre cachorro, sobre música, futebol, religião, política, mas são assuntos polêmicos, mas são assuntos que, se você e a pessoa têm o mesmo time, cara, você chega e fala sobre Zico, fala sobre todo mundo, entendeu? Então, eu vejo que é uma forma de você desenvolver network. Isso é verdade, né? O network é uma via de mão dupla, né? Não só uma via, né? E aí, Matheus, eu queria perguntar a você, você falou até do seu e-book, né, com o Cina Fernandes, que inclusive eu já dei uma olhada, gostei bastante, e convido também ao pessoal, quem ainda não deu uma olhada no e-book de Matheus, dá uma olhada no LinkedIn dele, que vocês encontram o e-book, ele com o Cina Fernandes, outra ótima profissional aí na área de recursos humanos, né? Incrível. E eu também acompanho ela. E o que eu queria perguntar a você é que eu estava dando uma olhada, é que quando a gente quer se candidatar a uma vaga, a gente se prepara para essa vaga e faz um currículo para essa vaga, né? E aí eu queria perguntar a você, Matheus, com sua experiência também, se existe um currículo específico para offshore também, né? Quando, por exemplo, você, recrutador, você olhar um currículo, eu quero chamar uma pessoa para offshore, eu quero que essa pessoa tenha isso no currículo. Existe esse currículo específico? Então, não existe currículo específico para offshore. Contudo, existem características pessoais que o funcionário offshore ele tem. Um exemplo claro quem trabalha embarcado
já tem uma facilidade para trabalhar em confinamento, porque ele fica confinado 24 horas barra 28 dias, agora era barra 7, mas são 28 dias agora confinado. Então, você não vai colocar ali que você a facilidade em trabalhar em confinamento. Não, mas só pelo fato de você já ter facilidade para trabalhar sob pressão, automaticamente subtende que você já tem um domínio mental muito bom. Então, essa facilidade de trabalhar sob pressão é uma habilidade, porque a pressão tem que ter ali, ó, Matheus, eu preciso de resultado, Enio, ó, cadê aquela planilha que eu te pedi? Então, esse tipo de pressão, você já consegue mostrar no seu currículo ali, de fato, o que você é, como você é como pessoa, na verdade. Fora que existem alguns conhecimentos que é inerente, de fato, da área. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do cara que trabalha com MWD e LWD. Não tem como, às vezes, você preparar um currículo sem você mencionar, para offshore, sem você mencionar se você tem conhecimento com isso, não, porque a vaga, ela te pede esse tipo de conhecimento. Só que quando você for preparar o currículo para offshore, você tem que identificar, de fato, na descrição da vaga, o que a empresa está pedindo, para você, de fato, escrever aquilo que se descrever, na verdade, baseado dentro daquela posição, para ela não te enxergar simplesmente como um candidato, mas como um par, entendeu? Então, a gente precisa avaliar bem isso. Não existe mesmo, cara. Currículo é currículo. O que eu faço se eu vou concorrer a uma vaga de operador de produção, eu vou escrever um currículo baseado na área de operação de produção. Se eu quero preparar um currículo para a área de técnica elétrica, vai ser técnica elétrica. Para que acontecer? Quando o recrutador pegar o meu currículo, ele venha me enxergar não como simplesmente candidato, mas como um par ideal para aquela oportunidade e assim, ó, Crecon, arrebentar e tirar aquela onda no processo seletivo que a gente sempre... Isso, exatamente. E a gente tá, pessoal, a gente tá chegando aí na nossa parte final da nossa live, né? A gente já passou aí 53 minutos, né? Quando a conversa é boa, passa rápido assim mesmo. Rapaz, passou voando mesmo, hein? Passou voando. E aí, o pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, vão deixando aí no chat, que quando for o momento oportuno, eu vou e faço essa pergunta aqui para Matheus. A oportunidade é essa, que a gente já está chegando na parte final da nossa live. E aí, Matheus, a gente já falou sobre várias coisas técnicas, né? Desafio, currículo, oportunidade. E aí, para finalizar, queria que você falasse, né, sobre a vida embarcado, né? Todo mundo tem essa curiosidade de como trabalhar embarcado. Tem gente, inclusive eu, né? Eu tenho sempre tive aquela dúvida que a gente pensa, não, trabalhar embarcado, a gente trabalha um mês e folga outro mês. Como é que funciona essa escala de trabalho, nessa periodicidade? Se é realmente aquilo mesmo que a gente vê no filme de Por Horizon, ou como na série da Globo, na Ilha de Ferro. Não sei se você já teve a oportunidade de ver também. A gente tem sempre essa curiosidade, né? Então, a vida embarcado, ela é como se você estivesse construindo outra família. Porque nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, a nossa rotina offshore mudou totalmente. Hoje, nossa rotação é 28 por 28, só que são 28 dias a bordo, 6 de quarentena e 22 em casa. Então, a gente está acabando passando mais tempo a bordo do que com a nossa família. E o trabalhador offshore ele acaba desenvolvendo um calo emocional muito grande. Por quê? Quem trabalha embarcado não tem feriado, não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem aniversário. Não, dependendo da situação, não consegue nem no funeral de um ente querido, não consegue, às vezes, chegar a tempo pelo fato. Então, a gente acaba ficando calejado emocionalmente e certas datas acaba não fazendo sentido. Eu, por exemplo, eu estou indo para a quarentena no dia do Natal, vou passar Ano Novo embarcado e meu aniversário embarcado na mesma lingada. Perdi o Natal, perdi o aniversário do meu filho,
também esse ano. Então, são coisas que acabam deixando a gente assim meio que calejado. Como que é a nossa rotina a bordo? A bordo, a gente tem a rotina 12 horas trabalhando, 12 horas de descanso. E nas 12 horas de trabalho, você executa ali, no meu caso, executa atividade de operação e manutenção dos equipamentos de lançamento de linha, rotinas de manutenção. E já na hora de descanso, é o momento onde eu estou respondendo as mensagens no LinkedIn, às vezes no Instagram, porque a nossa internet a bordo não é das melhores, então eu respondo o pessoal. Eu vou na academia para dar um warm-up no corpo. Geralmente eu gosto de ir quando eu acordo, e o meu turno é um pouco diferente da maioria dos demais aí, porque eu trabalho de meia-noite a meio-dia, durante 14 dias, e 14 dias de meio-dia a meia-noite. Então, quando eu estou meia-noite a meio-dia, eu acordo por volta de 9 da noite. E quando eu estou de meio-dia à meia-noite, eu acordo por volta de 9 da manhã. Então, só muda, na verdade, o AM e PM. O resto é tudo igual. A bordo, a gente tem a parte de lavanderia, que você pode lavar sua roupa tranquilo. A bordo, você tem tudo. Comida pronto, roupa lavada, pessoa para arrumar sua cama. Você só tem que trabalhar. Essa é a verdade. E claro que tem os estresses do dia a dia. Vai ter um gringo mala, vai ter um brasileiro mala, que acaba te tirando um pouco do sério, mas esses são detalhes que fazem a gente se desenvolver como profissional. Um ponto que eu vejo para quem quem tem família, acaba sentindo um pouco essa questão das datas, que é igual a Catarina falou. Para você, vale a pena todo esse calo? Valer a pena é uma questão de propósito. É a questão de propósito. O meu propósito é, até os meus 35 anos, conseguir experiência suficiente para parar de embarcar. Então, para você, vale a pena todo esse calo? De acordo com o meu propósito, vale. Porque quando eu estou a bordo, eu estou 100% imerso naquela realidade. Quando eu estou em casa, eu estou 100% para minha família, mas é 100% mesmo. Então, se eu trabalhasse de 8 às 5, eu não ia ter tempo de qualidade com minha família, porque quando meu filho, eu ia ter que acordar no mínimo 6 da manhã. 6 da manhã, meu filho ia estar dormindo. Quando eu voltasse, ia estar morto e cansado, não ia conseguir brincar com meu filho. Então, eu ia brincar com meu filho sábado, domingo? Será que sábado... Então, para mim, o trabalho embarcado, por mais que me gere esse problema, mas eu tenho os benefícios também. Eu tenho um ótimo salário, tenho um ótimo benefício, não preciso ir para atender demanda da empresa. Se a empresa, por exemplo, faltou um funcionário, a empresa vai arrumar outro funcionário para ir para o meu lugar. Se não arrumar, aí sim ela vai me ligar e vai me pagar dobrado. Então, se eu ganho 5, vou ganhar 2 vezes 5. Se eu ganho 10, vai ser 2 vezes 10. Então, eu vou perder o tempo, mas eu vou ser recompensado pelo salário, onde a gente chama de dobra. Então, respondendo a pergunta de forma mais simples, para você, vale a pena todo esse calo? No momento atual, eu estou disposto a ter esse sacrifício. Do mesmo modo, vocês sacrificaram 5 anos da vida de vocês em prol de um diploma. Então, valeu a pena abrir mão de festa? Valeu a pena abrir mão de noite mal dormida para estudar para uma prova? É esse tipo de coisa. A gente não consegue ganhar 100% na nossa vida, a gente tem que perder alguma coisa. Só que a gente avalia se vale a pena ou não perder. Se valer a pena, segue o jogo. Se não valer a pena, você abandona o barco e vai fazer algo faz mais sentido para você. Verdade, né? E aproveitar que a gente é novo e tem coragem aí para correr atrás, para depois deixar lá na frente. Bom, pessoal, a gente atingiu aí o horário da nossa live, a gente atingiu 1 hora de live, né? Como eu disse, passou voando. Quando a conversa é boa mesmo, passa voando. E aí, quem tiver uma pergunta para fazer, pode fazer aí no chat, que eu faço essa pergunta para o Matheus. Aproveite essa oportunidade aí que a gente tem esse excepcional profissional conosco. E enquanto isso, né, se o pessoal tiver alguma dúvida aí, colocar no chat, eu já de antemão agradeço a oportunidade que você nos deu, Matheus. A SPE UFCG
capítulo FCG aqui em Campina Grande, Paraíba. A gente fica extremamente grato por ter você conosco, né? Tanto você como vocês da live que participaram, que assistiram essa 1 hora de live. A gente sabe que a gente está aí no dia 17 de dezembro, né? O pessoal já está de férias, o pessoal agora só quer descansar para aliviar o estresse, né? Teve esse estresse aí do EAD que a gente passou, as aulas online. Não é fácil também, mas já é uma habilidade que a gente adquiriu aí. E aí a gente agradece a vocês também por nos acompanhar essa 1 hora de live aí. E quero dizer a vocês, pessoal que não estava no começo, esse evento de hoje, do Web Connect, foi o último evento do ano que a SPEL FCG está promovendo para vocês. Nós iremos retornar só próximo ano, né? Com outros eventos e outras novidades muito boas para vocês também, ali no finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, certo? E vou passar a palavra agora para o Matheus, para fazer suas considerações finais. Matheus, fique à vontade. Pessoal, quero agradecer primeiramente aí o N pelo convite mais uma vez. Quero agradecer a Catarina, o Felipe Augusto, o Janielson, que comentou também, o Rodrigo Barbosa, Luísa Ribeiro, Luan Cabral, Ana Júlia Zu, e a Ana Júlia Zu, ela me segue no LinkedIn, eu lembro dela. A Sarna Freitas, vocês aí, ó, Caris Barbosa, ó, esse nome é bonito, hein? Então, quero agradecer a todos vocês aí que esteve com a gente aí, comentando, compartilhando aí com o pessoal, e dizer para vocês que vocês podem, caso alguém esqueceu de qualquer pergunta aqui, vocês podem mandar mensagem para mim lá no LinkedIn. Eu vou estar mandando o link aqui para o Wayne, que aí o Wayne coloca aí no banner aí, coloca no banner aí para vocês, para que vocês podem me seguir aí. Vou mandar aqui no private chat. Ok, já mandei. Tem o meu Instagram também, ó, aqui está embaixo, @Matheus Rangel. Vocês podem mandar lá mensagem, seguir. E tem um canal no YouTube que eu sempre coloco um conteúdo mais denso lá, um conteúdo mais longo, com insight um pouco mais apurado, que é onde a gente tem mais tempo para a gente conversar e trocar essa ideia. Muito obrigado aí pelo convite, me sinto extremamente honrado em fechar essa live com vocês aí do ano, e vamos, que é só o começo. Com certeza, com certeza. Então, pessoal, mais uma vez, né, agradeço muito a vocês, boas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo aí. Sei que esse ano foi um ano difícil, vai ser um ano também difícil, mas com certeza a gente vai sair dessa. E aí, muito obrigado mesmo, de verdade, pessoal. Até mais, boas festas e tchau, tchau. Valeu, viu?